Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celso Deretti aqui. Hoje eu vou falar bem brevemente sobre a salvação em Jesus. Mas para nós entendermos a salvação, é preciso entender o plano da salvação de Deus. E isso começa lá no Jardim do Éden, quando Deus coloca os nossos primeiros pais lá no paraíso, Adão e Eva, e vem a Satanás, seduz os nossos primeiros pais, passa a conversa nos dois e eles desobedecem a Deus. E eles transgridem uma ordem soberana do Deus Todo-Poderoso. E aquilo que Deus advertira de antemão. Deus tinha dito: olha, vocês podem comer do fruto de toda a árvore do jardim, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, indubitavelmente vocês morrerão. E Deus, claro, é veraz, ele não mente, e assim, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, a morte entra no mundo. E o homem é expulso do paraíso e se torna inimigo de Deus, objeto da ira divina. Então, olha só, meus irmãos, que coisa terrível. Mas aí entra aquilo que é a realização das três palavras mais importantes das Sagradas Escrituras. Deus é amor. Aí Deus, ele cria, ele bola um plano de salvação. Então há um colóquio entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e é decidido que o Filho vai se encarnar no seio da Virgem Maria para salvar todos os homens. E então, olha só que coisa incrível, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já está ali contido o anúncio do germe, da vinda do germe messiânico, a vinda do Salvador, é o que a gente chama o proto-evangelho, é o primeiro anúncio da vinda do Salvador, quando Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça, e tu te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E obviamente Maria, Nossa Senhora, Jesus chama Nossa Senhora pelo menos duas vezes aos pés da cruz e nas bodas de Caná. Não porque Jesus era um casca grossa, não, Jesus era um gentleman. Ele está justamente confirmando que Maria é a mulher que gera o Salvador, ele próprio. Então, de Maria vem o Salvador Jesus, e aí aqui vem, olha só que coisa incrível, Gênesis 3,15 é realizado em João 3,16. Um versículo depois, Gênesis 3,15, João 16, que diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, lembra que eu falei que Deus é amor, que ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, então, significa, o homem era réu de um crime inafiançável, era um réu de morte, de uma morte eterna. O salário do pecado é a morte. Mas aqui vem a promessa em Jesus da vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Salvo por ele, olha só. Por isso que nós dizemos que Jesus, ele é o Salvador Jesus. Por isso que o nome Jesus significa Deus salva. E é por isso que Maria não pôde escolher o nome do seu filho, já lhe foi dado, porque é o nome e a missão de Jesus. Jesus, Yeshua, Deus salva. E aqui nós entendemos que Jesus, ele é Deus. Veja, quando a gente fala de Jesus, estamos falando de Deus. Quando Jesus caminhou aqui na terra, era Deus caminhando aqui na terra. E por que é importante entender isso? Porque como o pecado foi uma ofensa contra Deus, então unicamente Deus poderia perdoar o homem. Mas como o homem não tinha como ir até Deus, Deus, ele desce do céu. Ele vem até o homem para pegar o homem e elevá-lo novamente até Deus. É o que vai acontecer na ressurreição final dos justos, que está em João capítulo 5, né? João capítulo 5, fala aqui com toda a clareza, né? Que é algo impressionante. Diz assim: olha, em verdade vos digo, vem aí a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e os que ouvirem ouvirão. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, deles sairão ao som da sua voz. E os que praticaram o bem irão para uma ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então aí, nesse momento, nós seremos divinizados. Nós teremos uma participação na natureza divina de Deus. Aquilo que está em Romanos, né? Que Deus nos será restituído, esse corpo humilhado pelo pecado será revestido de um corpo glorioso. E aí nós seremos salvos do poder da morte, seremos salvos do império de Satanás e somos salvos da nossa culpa, a culpa que nos tornava réus de um crime inafiançável. É o que está escrito lá em Colossenses capítulo 2, fala assim, fala sobre mortos pelos, Colossenses 2,13, mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida com ele. Está vendo? É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Esse documento estava escrito: Celso, réu de morte. Estava escrito. Qual é a sentença? Morte eterna. E Jesus pega esse documento e ele encrava na cruz, e ali ele abole esse documento e perde todo o seu efeito. Então veja, aqui que está Jesus, é o que a gente chama de redenção. Jesus, ele cancela a nossa culpa, ele perdoa todos os nossos pecados ali na cruz, todos. E obviamente que agora muita gente gosta de abolir definitivamente ao encravá-lo na cruz, esse documento. E aí, claro, muita gente acha assim: não, Jesus morreu pelos meus pecados, estou salvo. Negativo, meu irmão. Aqui diz: olha, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E Jesus diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então veja, o batismo, a minha pertença à igreja não significa salvação automática. É preciso fé, é preciso conversão, é preciso me abrir, me apropriar pela fé dessa redenção. Então existe uma coisa chamada redenção, que é o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Existe uma coisa chamada salvação, que é a apropriação pela fé dessa redenção. E é viver, claro, em total submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus. Aqui então, por isso que a palavra de Deus diz que, Atos 4,12, debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. Então não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, por exemplo, uma tribo lá na área remota da Tanzânia, mesmo assim eles serão salvos pelo sangue de Jesus, certo? E aqui, por isso, se certifique, cuidado em quem você coloca a tua fé, porque se no dia da sua morte você não tem ninguém com poder para ressuscitar você dos mortos, aí pode ter certeza que você ou eu irei para a morte eterna. Aqui é um chamado a uma mudança, a uma conversão, certo? Uma conversão, uma mudança de vida, viver pela fé. A Bíblia diz que as coisas que a gente vê são passageiras e as que não vemos são eternas. Então, qual é o nosso discernimento? É aplicar aquele princípio de Santo Inácio. O homem foi criado para amar, conhecer e servir a Deus, e assim salvar a sua alma. Então, devemos nos agarrar a tudo aquilo que contribui para esse propósito e nos desvencilhar de tudo aquilo que impede a realização desse propósito. Por isso que o Espírito Santo é tão importante em nossa vida. E o Espírito Santo nos é dado porque ninguém pode dizer Jesus ao Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é nos dado na oração, nos retiros, nas pregações que a gente ouve na internet, na Santa Missa, nos sacramentos, na confissão, no jejum, nas vigílias. E aí nos é dado o Espírito Santo. Do contrário, a nossa consciência, se eu vivo só nas baladas, só nas festanças, nas farras, só numa vida de pecado, de vícios, devassidões,
a minha consciência, ela será obscurecida, eu já não vou enxergar mais nada a não ser os prazeres dessa vida, aquelas coisas passageiras, eu vou perder a vida eterna. Então, meus irmãos, hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia de eu abrir as portas do meu coração ao Salvador Jesus e permitir que Jesus, ele reine de fato no meu coração, que ele exerça o seu poder salvador, salvífico na minha vida. E o primeiro passo, meus irmãos, é o arrependimento, reconhecer o pecado, aquilo que eu falei outro dia aqui, reconhecer o meu pecado, me arrepender, confessar a um sacerdote, romper com o pecado e me santificar por uma vida de santidade. Eu peço, Senhor, que neste dia, Senhor, Tu derrames o Teu Espírito Santo agora sobre cada um de nós, para que a partir de agora, Jesus, Senhor, abramos o nosso coração para que se realize aquela palavra de Jesus em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, quem abrir, entrarei, cearei eu com ele e ele comigo. Senhor, essa porta só tem maçaneta pelo lado de dentro, só quem está dentro pode abri-la. Senhor, humildemente nós queremos abrir agora a porta do nosso coração, para que Jesus entre e traga salvação, Senhor, para que um dia estejamos convosco por toda a eternidade, te adorando, te bendizendo, te glorificando, livre da morte, livre do demônio, livre da doença, livre do luto, livre de toda espécie de mal, Senhor, numa felicidade sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Compartilhe esse vídeo e até a nossa próxima pregação. Muito obrigado, unidos na missão.